Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 16. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o dia da lição vem falando, adorando a imagem. Por mais leal aí que o rei tivesse sido Daniel, o Daniel revelara, né, o sonho que ele tinha tido, Nabucodonosor, uma vez que ele tinha ficado aí impressionado, né, com a revelação do mistério, né, lá de Daniel 2, 46 a 48, isso infelizmente não durou muito, né? Você pode ler o capítulo de Daniel 3, né? Vimos aí que o rei Nabucodonosor, ele pede para construir uma estátua, né? Inclusive as medidas dessa estátua, uma estátua totalmente de ouro. Lembra que o Império Babilônico, ele é simbolizado aí pela cabeça de ouro, então ele manda fazer uma estátua de ouro, totalmente de ouro, né? E lança um decreto, né, que todos, ao escutarem os sons da música, deveriam ajoelhar e adorar aquela estátua, né, aquela imagem feita totalmente de ouro que Nabucodonosor havia pedido para ser construído, né? E quem não adorasse aquela imagem, né, seria jogado na fornalha de fogo. E aí nós vemos os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, numa situação aí complicada, né? Porque eles estavam ali no meio do povo e ao a música tocar, todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela imagem. E as pessoas que estavam ali foram até, né? Ali tinham os prefeitos, os governadores, tinham todas as pessoas envolvidas ali no reino de Nabucodonosor. Algumas pessoas que estavam ali foram falar com o rei Nabucodonosor que os judeus, aqueles judeus, não seguiam as leis de Nabucodonosor e muito menos obedeciam o que estava no decreto. Eles não adoraram ali a imagem, né, que Nabucodonosor havia construído totalmente de ouro, tinha solicitado para ser construído, e que ao som da música eles deveriam adorar aquela imagem. Eles não fizeram isso. Nabucodonosor pede para chamar os amigos de Daniel e fala para eles, como se fosse dar uma nova chance para eles. Olha, eu vou pedir para tocar novamente as músicas, e quando essa música tocar, vocês devem adorar essa imagem, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Os amigos de Daniel falaram para ele que Nabucodonosor ainda falou, né, que eles seriam mortos, né, dentro da fornalha de fogo. Então, os amigos de Daniel, ao ver esse relato de Nabucodonosor, eles simplesmente falaram, olha, se o nosso Deus que seguimos quiser nos salvar, ele vai nos salvar. Mas nós não iremos adorar a sua imagem, a imagem que foi construída aí de ouro. Nabucodonosor ficou enfurecido com o relato dos amigos de Daniel. Pediu para que acendesse a fornalha de fogo 7 vezes mais, né, e jogassem dentro da fornalha de fogo. O fogo era tão intenso que, ao jogarem os amigos de Daniel dentro da fornalha de fogo, aquelas pessoas amarraram eles bem, né, bem mesmo, para que eles não viessem a se soltar. E quando eles foram jogados dentro da fornalha de fogo, todos aqueles homens que fizeram isso, para jogarem eles dentro da fornalha de fogo, eles foram mortos na mesma hora, porque o fogo era muito quente, né? E ao jogarem os amigos de Daniel ali, esses homens morreram. É isso? E conta o relato também que Nabucodonosor, ao olhar para dentro da fornalha de fogo, viu 4 pessoas
e perguntou às pessoas que estavam vendo ali se eles estavam vendo um quarto homem. E ao ele ver, esse homem parecia como se fosse um Deus, não é isso? E eles andavam livremente dentro da fornalha de fogo. Nabucodonosor, vendo isso, pediu para que os amigos de Daniel saíssem da fornalha de fogo e reverenciou o Deus deles. E que ninguém poderia falar mal do Deus, o Deus Altíssimo, que os amigos de Daniel serviam. O que esse relato nos mostra, né? O rei ressaltou seu desafio, a mensagem dada por Deus, quando Daniel revelou o sonho dele. E aí, ele, na verdade, desafiou o próprio Deus construindo uma estátua inteiramente de ouro. Ele tentou passar uma ideia que Babilônia jamais cairia, e ele que seria sempre o rei. E quem ousasse desafiar essa ideia seria morto. Essa foi a ousadia aí do rei Nabucodonosor. Isto é um forte lembrete de que o desejo humano por autodeterminação pode nos cegar a verdade sobre como o grande conflito se desenrola. Nabucodonosor também revela aí características de Lúcifer. Ele era ambicioso, presunçoso, orgulhoso, o suficiente para se rebelar contra a autoridade de Deus. E existem também diferenças marcantes. Nabucodonosor, depois de expressou sua fé em Deus, e é provável que encontremos no reino que ele inicialmente desafiou. Bom, nós vimos nessa história também, no relato de Daniel 3, que os amigos de Daniel, eles estavam dispostos a servir e a obedecer a Deus, mesmo que isso custasse a vida deles. Porque Deus poderia muito bem não ter os livrado da fornalha de fogo, mas decidiu fazer isso. E na própria indagação deles, eles disseram: se Deus, o Deus Altíssimo, quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Assim como fez, mas isso poderia não ter acontecido, né? Sem dúvida, eles acreditaram que sim, embora suas palavras mostrassem que sabiam que talvez não escapassem vivos, eles resolveram ser fiéis e obedecer a Deus, ao Deus Altíssimo. Só a Ele devemos honrar e glorificar, não é isso? Isso nos mostra também, lá no texto de Lucas 16, verso 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Nas pequenas coisas podemos mostrar a fidelidade em Deus. Que nós possamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Mostrar a nossa fidelidade. Somente a Deus, ao nosso Deus, devemos honrar e glorificar o nome dele. Que Deus te abençoe e te dê aí uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.